Olá, esse é o quarto programa da série Origens e o tema de hoje, Origens do Ser Humano. Há um texto na Bíblia, em Salmos 139, verso 14, que diz: Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Imagino que Davi, o autor desse texto, não entendia muita coisa de embriologia, de DNA e de genoma humano. No entanto, ele sabia, assim, que a criação do ser humano era algo realmente assombroso, maravilhoso. Uma das grandes perguntas que se fazem para os evolucionistas é: qual a origem dos sexos? De onde surgiram os gêneros, macho e fêmea? É fácil explicar que há muitas vantagens na reprodução sexuada. O difícil é responder como ela teria surgido. Veja só, a vagina é o único órgão encontrado apenas em mamíferos, mas não em peixes, anfíbios, répteis ou pássaros. Para surgir, foi necessário o acréscimo de grande quantidade de informação genética. O sistema reprodutor feminino não se trata apenas de um tubo de carne. Ele é de uma complexidade maravilhosa, com seus músculos especializados, glândulas, terminações nervosas e a capacidade de abrigar uma nova, ou mais de uma, nova forma de vida, suprindo-lhes as necessidades por 9 meses. Pense agora no sistema reprodutor masculino. O gene Bowley, que é o responsável pela produção de espermatozoides, é tão vital que, segundo os evolucionistas, sua função se manteve inalterada ao longo da evolução. O Bowley parece ser o único exclusivamente necessário para a produção de espermatozoides. A questão é a seguinte, Para que houvesse realmente uma boa explicação para o surgimento dos gêneros dos dois sexos, teria que ter havido 2 mutações simultâneas, numa mesma época, no mesmo espaço geográfico, em 2 organismos distintos, a ponto de trazerem à existência um sistema reprodutor masculino plenamente funcional, um sistema reprodutor feminino plenamente funcional nesses 2 organismos, e eles tivessem que se encontrar e cruzar, dando origem a um novo ser vivo. Na verdade, você percebe que os milagres aqui se multiplicam muito, e a explicação não parece ser muito condizente. Outra grande pergunta: por que a mãe não rejeita o feto quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide? Sim, porque era de se esperar que houvesse uma rejeição. É mais ou menos como um órgão transplantado, aquele feto, 50% dele não pertence ao corpo da mãe, e ela deveria realmente expeli-lo, mas acontece algo interessante que está relatado numa revista Ciência Hoje, no artigo O Desafio da Gestação, um artigo muito interessante, escrito por 2 médicos cientistas. Eles explicam ali que quando o óvulo fecundado se aloja no útero da mulher, a placenta já é formada em volta dele como uma espécie de barreira protetora, um campo de força. De tal maneira que os anticorpos da mãe não conseguem destruir o que está ali dentro, o embrião. Mas digamos que um anticorpo da mãe pudesse, quem sabe, penetrar essa barreira placentária. Aí acontece algo ainda mais interessante, mais fantástico, O sistema de defesa do bebê, do embrião ali em formação, já está relativamente formado a ponto de enviar então um anticorpo que vai desativar aquele anticorpo da mãe, fazendo com que o bebê não seja destruído. Ele fique ali protegido. Realmente é algo impressionante. É um sistema que deveria funcionar muito bem desde o começo, ou do contrário, não estaria aqui nem você aí assistindo essa série, porque a vida teria desandado lá na sua origem. Uma outra pergunta que se faz é: como explicar o fato de que apenas uma célula fecundada se multiplique tão rapidamente, dando origem quase sempre a seres perfeitos, com 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, bilateralmente simétricos? Uma matéria publicada pela revista Veja, Genética não é Destino, descreve então essa questão, dizendo o seguinte: durante os 9 meses de gestação, o zigoto, célula única que resulta da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, divide-se paulatinamente até se transformar nos 100 trilhões de células que formam os 220 tipos de tecido do corpo humano. O que ainda intriga os cientistas é como essa divisão se dá de modo tão organizado que o resultado é um bebê com 2 olhos, 2 ouvidos, 2 braços, 2 pernas, tudo sempre no mesmo lugar e distribuído de forma simétrica. O que impede que um zigoto produza aleatoriamente um ser com pés nos ombros e nariz no umbigo? Então os pesquisadores chegaram à conclusão de que existe um gene chamado homeobox, que é uma espécie de mestre de obras. É ele quem organiza essa divisão celular que acaba formando depois seres simétricos, bilateralmente simétricos. Segundo a matéria, os evolucionistas entendem que esse gene não se modificou ao longo da evolução,
É mais um caso como aquele que nós vimos anteriormente no que diz respeito ali ao gene Bowley dos espermatozoides. Claro que ele não pode mudar, porque se ele mudasse, a vida poderia desandar. Então, quando tem que evoluir, parece que evolui, né? Agora, quando não pode evoluir, ele se mantém inalterado. É algo realmente um tanto complicado de se entender. Pense também um pouquinho na diferença entre a pelve do homem e da mulher. A pelve feminina, como você vê na tela, tem formato mais circular do que a do homem e uma cavidade pélvica maior, o que facilita a passagem do bebê no parto. Se não houvesse essa diferenciação da pelve, lá no começo, os bebês não nasceriam. O primeiro bebê poderia morrer se tivesse a mulher uma pelve semelhante à do homem, mas não, tudo parece que foi colocado realmente na maneira certa, no local certo, para funcionar perfeitamente bem desde o começo. O que dizer então do alimento perfeito, o leite materno? Veja só, o inibidor da secreção da tripsina pancreática é encontrado em níveis altos no colostro, que é aquele primeiro leitezinho que sai quando a mulher começa a amamentar. Esse inibidor é uma molécula normalmente encontrada no pâncreas e protege o órgão de sofrer danos pelas enzimas digestivas que ele produz. A amamentação prepara o intestino do bebê para receber a comida. Além de possuir anticorpos, o colostro é rico em vitamina A, que suplementa as baixas reservas do fígado do recém-nascido. É outro sistema assim perfeitamente ajustado a ponto de fazer com que as necessidades do bebê sejam plenamente satisfeitas pelo leite que a mãe produz. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Tu me viste antes de eu ter nascido, diz o Salmo 139, nos versos 3 e 16. Um livro que marcou época, A Caixa Preta de Darwin, do bioquímico Michael Behe, propõe, entre outras coisas, uma ilustração interessante para explicar o que ele chama de complexidade irredutível, sistemas de complexidade irredutível. Pense na ratoeira. Para você ter uma ratoeira funcional, você precisa pelo menos dos seguintes componentes: uma mola, um martelo que vai bater no ratinho, uma trava e uma base com um material adequado. Se você retira qualquer um componente dessa ratoeira, ela não funciona. Então nós temos aqui um sistema cuja complexidade não pode ser reduzida sob pena de que ele não funcione. Um sistema de complexidade irredutível. Você sabia que no nosso corpo nós temos centenas e milhares de sistemas de complexidade irredutível? Sistemas que não funcionam se não tiverem todas as peças ali conectadas e funcionando perfeitamente bem? Observe aqui na tela agora o mapa metabólico humano. Esse mapa ultra complexo revela realmente cada reação bioquímica que ocorre em cada momento em nosso corpo, a fim de que nós possamos ter o metabolismo funcionando bem. Isso é complexidade irredutível, que tinha que funcionar muito bem desde o começo, ou do contrário, não estaremos aqui. Pense agora numa linha de montagem automatizada. Revela muito design, não é verdade? Muita inteligência, sim, revela. Agora pense então na linha de montagem que é o ribossomo, uma organela que fabrica proteínas e enzimas para os seres vivos, e ela faz isso juntando aminoácidos, costurando os aminoácidos. É uma máquina molecular natural encontrada em todas as células vivas. Você sabia que o ribossomo produz 20 blocos de proteína por segundo? Agora pense o seguinte, a máquina molecular artificial mais avançada que os seres humanos já criaram produz 4 blocos a cada 12 horas. 20 blocos por segundo versus 4 blocos a cada 12 horas. Quem é mais eficiente? A quinesina é outra máquina molecular fascinante. É um motor proteico que literalmente caminha ao longo dos microtúbulos, que são estruturas que formam ali o esqueleto da célula. A quinesina é responsável pela estruturação e alocação de organelas membranosas, como o complexo de Golgi e o retículo endoplasmático rugoso, entre outros componentes das células. É um motorzinho que funciona perfeitamente bem, transportando essas organelas dentro da célula. Você tem trilhões de células, logo você tem muitos trilhões de micro-robôs funcionando nesse exato momento aí, dentro de você, para você existir, ser quem é, viver. Será que essas máquinas seriam fruto do acaso ou resultado de um design tremendamente inteligente? Pense um pouquinho agora numa hidrelétrica como a Itaipu. Realmente, as hidrelétricas são uma conquista de muita inteligência e um investimento muito alto em dinheiro. Veja aqui as tubulações ali gigantescas dessa hidrelétrica Itaipu. Veja ali o reator, não é? Algo realmente muito grande. E a central de operações com computadores de última geração que fazem com que essa usina funcione. Agora veja só, a usina hidrelétrica trata-se de um equipamento de conversão de energia cinética da água
para uma forma de energia que é melhor para ser aproveitada pelo ser humano, energia elétrica. É basicamente isso que ela faz. Vamos agora analisar uma hidrelétrica, entre aspas, microscópica, nanotecnologia de ponta, a mitocôndria. A mitocôndria converte energia estocada na forma de açúcar e gordura em moléculas de adenosina trifosfato, que são mais bem aproveitadas pelo ser humano. Elas fazem basicamente o que as hidrelétricas fazem, só que para nós, dentro do nosso corpo. Comparando, a gigante Itaipu possui apenas 20 turbinas. Cada mitocôndria possui milhares de turbinas e cada célula, já vimos, possui milhares de mitocôndrias. Quantas micro-Itaipus você tem dentro de você para fazer com que você funcione? Trilhões, muitos trilhões de mini-Itaipus dentro de você. Agora pense o seguinte, as melhores unidades conversoras de energia projetadas pelo ser humano perdem alguma energia dissipada em forma de calor. A conversão energética realizada pela célula tem um rendimento de 50%. Você pode pensar, mas então é baixo. Os outros 50% se perdem como calor? Nada se perde ali. Na verdade, os 50% que se perderiam, digamos assim, em forma de calor, são necessários para manter a nossa temperatura em 37 graus, temperatura ideal para que se processem ali as reações bioquímicas do nosso metabolismo. Se fosse mais baixa a temperatura, as reações químicas não aconteceriam. Se a temperatura do corpo fosse mais alta, as proteínas poderiam ser degradadas. Então, note, rendimento perfeito. E para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho sobre o 1,5 kg de matéria mais complexa do universo, o cérebro humano. Um livro publicado pela Folha de São Paulo, Como o Cérebro Funciona, diz o seguinte sobre esse órgão tão complexo. O cérebro é o órgão, o objeto mais complexo que o homem conhece. Dentro dessa massa aparentemente grosseira e disforme, há o maior projeto de design já visto. Tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios, células nervosas cerebrais. Cada um desses neurônios pode fazer entre 1.000 e várias centenas de milhares de sinapses. Note que nesse texto o autor, um livro secular, da Folha de São Paulo, ele escreve que é o maior projeto de design já visto. Se há um projeto, isso pressupõe um projetista. Se há um design, isso pressupõe um designer. Ele menciona ainda que o cérebro é capaz de produzir cerca de 1.000 trilhões de conexões. Se a substância branca de um único cérebro humano fosse desenrolada, formaria um cordão longo o suficiente para dar 2 voltas ao redor da Terra. Então, imagine só, tudo isso, os neurônios e as suas conexões, as células de apoio, o cabeamento, fica emaranhado dentro de seu crânio. Como dizia Carl Sagan, um cientista ateu, o cérebro é algo muito grande num espaço muito pequeno. Realmente é algo fantástico de se imaginar. Na revista Veja, do dia 28 de 2 de 2008, há uma matéria também sobre o cérebro que diz o seguinte: com a tecnologia hoje disponível, seria necessário um supercomputador que ocuparia uma área aproximada de 4 maracanãs para reproduzir de forma digital a capacidade de processamento dos 100 bilhões de neurônios do cérebro humano. Se eu lhe propusesse a venda de um computador à prova d'água, à prova de choque, e que funciona com pouca energia e ainda por cima dispensa a necessidade de ventoinhas ou algo assim para refrigerar, você queria comprar um computador desse? Na verdade, você já tem. Você tem um computador desse aí dentro de sua caixa craniana. Você pode mergulhar à vontade com ele. Ele resiste relativamente bem até a pancadas. Ele dispensa sistemas de refrigeração. Quase nunca superaquece, às vezes talvez, né? É um cérebro humano, realmente o computador mais fascinante que existe. Na verdade, o cérebro humano é responsável por criar os computadores que fascinam muitas pessoas. Na próxima vez que você se maravilhar com um iPad, com um computador de última geração ou coisa parecida, lembre-se de que mais maravilhoso é o cérebro que concebeu esses equipamentos. O que você acha dessa figura aí na tela? Resultado de design inteligente ou causas naturais? E essa aí? Este criou aquele? Isto aí, causas naturais ou design inteligente? Lembre-se de que a mitocôndria é muito mais complexa do que a Itaipu. Causas naturais ou design inteligente? Não se esqueça de que o olho humano é muito mais complexo, muito mais tremendo do que realmente qualquer câmera que exista feita pelo ser humano. Isto aí, design inteligente ou causas naturais? Este criou aquele e é infinitamente mais complexo. É curioso perceber que qualquer pessoa diria
que esses equipamentos foram criados por pessoas inteligentes. No entanto, há pessoas que entendem que esses equipamentos, entre aspas, na verdade seriam resultados de mutações aleatórias filtradas pela seleção natural. É difícil entender realmente por que as conclusões variam nesse sentido, sendo que os dois tipos de equipamentos revelam realmente design intencional e inteligente. Alguns anos atrás foi levado ao cinema um filme baseado no livro de Carl Sagan chamado Contato. Ali é contada a história de uma cientista que trabalha para o SETI, um grupo de pesquisadores que busca inteligência, sinal de inteligência vindo do espaço. Em algum momento da história, eles captam realmente um sinal que atribuem a uma inteligência cósmica, a uma inteligência, a uma extraterrestre talvez, inteligente que teria enviado esse sinal. Mas o que seria então um sinal que caracterizaria algo inteligente? Uma mensagem. No caso do filme, eles captam ali uma sequência de números primos, de 1 a 121. Para eles, uma evidência incontestável de realmente de uma fonte inteligente. Mas a pergunta é, e as 30 enciclopédias britânicas contidas no núcleo de uma ameba, como vimos aqui no programa anterior? Não seriam resultado de uma inteligência? De onde viria essa informação? Pense um pouquinho também na série de Fibonacci. A série de Fibonacci seria 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ou seja, ao dividirmos um número da série por seu antecessor, o resultado, conforme o número avança na série, se aproximará mais ainda do valor 1,618033. Esse valor é chamado de número de ouro. Como explicar a presença de uma organização matemática tão sofisticada, presente em objetos naturais e imitada em obras por artistas e engenheiros do quilate de Da Vinci? Note que essa sequência ela se repete na natureza, talvez ali numa flor de girassol, num caracol, enfim, é um número que se repete ali. Por que no filme Carl Sagan, um cientista ateu, concluiu que uma simples sequência de números primos de 1 a 121 seria uma evidência de uma fonte inteligente e quando observa, por exemplo, a sequência Fibonacci, não concluem que isso seja resultado de uma fonte inteligente e sim do acaso? Colossenses 1,16 diz que Deus nos criou para si, porque tinha um propósito. Deus nos fez para Ele. Nós temos uma intencionalidade aqui. E é muito bom saber que nós viemos das mãos de um Criador e voltaremos realmente para Ele num mundo que será recriado por Ele. Deus deixou evidências muito claras de Sua presença e de que Ele é o Criador. Basta abrirmos bem os olhos para perceber que elas estão ali. Um abraço e até o próximo programa Origens.